que são feitas, ou seja, o que é que o jornalista vai cobrir, o que é que o repórter vai apurar, o que é que o fotógrafo vai fotografar. Um acompanhamento dos fatos também. Por exemplo, um fato que aconteceu num dia, ele não é no outro dia posto de lado. É preciso que isso seja acompanhado. Um exemplo agora do que está acontecendo na cidade é o caso de um garoto que o ex-padrasto introduziu agulhas no corpo dele. Então, todos os dias nós temos acompanhado para ver o estado de saúde do garoto, as cirurgias que são feitas, a situação da família dele no interior. E aí isso vai gerando um material contínuo, que no futuro pode servir de material até para pesquisas, para próprio registro histórico dos fatos. Só para concluir, é importante dizer que também a Editoria de Salvador, ela agrega uma cobertura feita em cidades no interior do estado. Apesar de fazer parte de Salvador, ali tem um espaço especial que tem o nome de Bahia. No final, normalmente, do caderno de Salvador, vem o espaço Bahia, que tem 1 ou 2 páginas, excepcionalmente às vezes até 3 páginas, com materiais que são feitos por sucursais. Essas sucursais são equipes que nós mantemos no interior do estado, também com um repórter e um fotógrafo, e que está ali perto, em cidades grandes, nas diferentes regiões, para que nos mandem materiais do interior. São as cidades de Barreiras, Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus. Diariamente esses repórteres veem o que está acontecendo e marcando a vida daquelas regiões e nos mandam material. Também não é raro acontecer de matérias que são produzidas em Salvador terem também materiais produzidos por essas sucursais no interior do estado. Bem, é isso que a gente faz aqui na área de Salvador, no interior do estado, e que vocês recebem diariamente nas páginas do Jornal Atual. Normalmente eu gasto uma média de 1 hora para fazer as ilustrações, né? Nesse caso aqui eu devo gastar uns 50 minutos mais ou menos. O tema fala sobre educação, universidade para toda a Bahia, fala sobre as cotas, fala sobre a necessidade de investimentos, e aí fala basicamente sobre a UNEB. Então, meu trabalho é o seguinte: eu ando com uma mochilinha dessa aqui, com o meu material que eu vou mostrar para vocês. Okay? Ó, eu uso tinta guache para acabamento dos meus desenhos. Uso tinta acrílica, um pincelzinho para dar e vários tipos de marcadores, espessuras, faz um traço mais... Bom, depois que eu trabalho, às vezes eu escolho uma técnica diferenciada, às vezes de acordo com cada trabalho. Okay? Tem marcadores mais finos, que é mais para traço, e eu uso o Photoshop para dar acabamento nos trabalhos. Tá? Eu levo o trabalho que eu faço aqui na mão, às vezes também eu retoco com a tablet, que é toda digital, e depois eu levo para o scanner, que vem aqui, e aí depois eu dou acabamento no computador. O meu em particular aqui no jornal, começa quando a gente abre a edição. Define quantas páginas vai ter a nossa edição do caderno de amanhã. Em razão da definição de quantas páginas terão, a gente sabe aqui, a gente que trabalha, nossa edição caderno 1, ele se divide em 2 blocos, A e B. Normalmente quando tem 16 páginas, o bloco A tem 8 e o bloco B tem 8. Decidido o número de páginas, nós vamos para a segunda etapa, que é definir quais editorias vão sair onde. Né? Onde é que vai ficar Salvador, onde é que vai ficar economia, onde é que vai ficar política, etc. Bom, dado esse segundo passo, a gente passa agora para a edição de foto. Saber o que tem de foto para as páginas das diversas editorias já divididas no segundo passo. E essas fotos
Sabedor dessas fotos, a gente parte para a edição efetiva das páginas. O que de matéria vai ter, quantas matérias terão, o que de anúncio tem para a página, né? Então, para você ver, o nosso trabalho a gente precisa de alguns passos antes para depois começar a definir o que de editorial a gente vai colocar na página e como é que vai ser essa distribuição. A diagramação, em particular, ela parte da seguinte premissa, da premissa da hierarquia das matérias, ou seja, o que vai ser matéria principal, o que vai ser matéria coordenada. Isso fica implícito, inclusive, nas fotos. A gente pode perceber que com esse novo design, muitas das matérias, muitas das páginas em particular, tem a foto como matéria principal e não a manchete. Isso quebra um pouco a ordem das coisas, mas dá a ideia de que a gente procura, com o espaço, mostrar o que de fato é mais importante na página. O que ocupa maior espaço, obviamente, é a matéria principal e deve ter um tratamento especial, né? Isso resolvido, essa história do terceiro passo, que é definir o tamanho da foto, definir que foto que vai cair para a página, quantas matérias terão na página, que a gente escolhe o template, escolhe o layout e a partir disso a gente aplica a foto. E é um ponto bem importante porque a aplicação da foto em particular, ela pode dar um ganho muito grande à página, não pode fazer com que a página caia, que a página não tenha o resultado que a gente quer. Por exemplo, tem fotos horizontais que tem cortes verticais, tem fotos verticais que tem cortes horizontais. A gente, quando pega uma foto bruta, e o eleitor não sabe disso porque ele já pega o trabalho pronto, a gente faz um corte dentro da foto, escolhe dentro daquela imagem que a gente tem na mão, o que de elemento gráfico serve para poder corroborar com a manchete da matéria que a gente tem ali como matéria principal. Bom, esses são os passos iniciais para se fazer uma página a partir da diagramação. Você tocou num ponto interessante porque é importante que eu ia fazer isso de início, mas eu preferi partir da ideia de como se faz a edição do jornal em particular e como é o nosso dia a dia. Mas a diagramação, a definição dela responde bem a sua pergunta. A diagramação, na verdade, ela é o ato de você digerir o que você tem de editorial e distribuir aquilo dentro daquelas premissas iniciais que te falei, de hierarquia, né, e de espaço, definir dentro daquele espaço limitado das páginas o que vai ficar, o que e onde. Esse é o papel fundamental da diagramação. A diagramação, como a gente sabe, ela compõe o design gráfico. Dentro do design gráfico, a diagramação seria denominada como design tipográfico, porque trabalhamos em jornal e é uma mídia impressa. Mas a diagramação serve para vários tipos de mídias, não só mídia impressa. A própria mídia da web, com o web designer, com outras peças gráficas, como, por exemplo, um outdoor, um cartaz. Enfim, a diagramação, como você pode ver, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente você chegar e distribuir os elementos numa página aleatoriamente. O que a gente segue de premissa básica hoje para nossas páginas é a questão da hierarquia. O que é mais importante naquela página, o que é manchete de fato. A gente procura evidenciar isso com todas as letras maiúsculas. Depois que o editor aprova o texto e está aqui em edição, que a gente só trabalha em edição, né? Aqui na área de edição. Então, assim, a gente é auxiliar do editor, né? Então, quando o texto fica pronto, a gente faz os erros, a gente corrige os erros de português, basicamente, assim, mais com relação agora à reforma ortográfica, que o pessoal da redação ainda não está, né? Agora ficou mais confuso ainda, porque eles não pegaram ainda, acham confuso. Então, a gente tem um material aqui online, a gente faz essa correção. Basicamente é isso. E na ajuda ao editor, assim, a gente pega a matéria de publicidade, outras, por exemplo, a matéria está em 2 páginas. Aí a gente avisa para o editor, ele resolve, tira, principalmente curtas, né? Aquelas notinhas que saem assim no canto do jornal. Aí a gente avisa para ele qualquer erro de informação, de data, de nome. Aí a gente está avisando para o editor, para o repórter, a gente, né, não sair nada errado. E também a gente usa, assim, a gente padroniza o jornal, porque o jornal à tarde tem um estilo, aí a gente usa também, assim, a gente faz de tudo para sair mais ou menos do mesmo jeito, né? Assim, por exemplo, o nome do jornal tudo em caixa alta, sempre sai assim. O nome de obras, de livros, a gente bota em itálico. E, assim, essas coisinhas miúdas. É o estilo do jornal, a gente mais ou menos padroniza o jornal, assim, o texto final. E basicamente é isso, trabalhando isso. Como vocês podem ver, a produção do jornal é um trabalho de equipe.
envolve a participação dos alunos e a autoestima de uma forma positiva. Então, topam esse desafio? Primeiro, é necessário definir a equipe de trabalho, o público-alvo e o formato. Estabelecidos público-alvo e formato, é hora de pensarmos a equipe de trabalho e suas funções. Vamos à divisão de tarefas? O repórter é o responsável por escrever a matéria. Essa é a função mais conhecida e o professor tende a entregá-la aos alunos com melhor desempenho em língua portuguesa. Mas assim, perde-se a oportunidade de estimular o crescimento de outros alunos nessa área. Portanto, pense bem na hora de escolher quem vai exercer essa atividade. O repórter fotográfico, ou fotógrafo, é quem transmite uma determinada informação através de imagens. As fotos utilizadas no jornal precisam ser o retrato da realidade. Assim, o aluno que recebe essa função deve ter sensibilidade visual. Pode-se usar, por exemplo, a câmera de celular. Então, um fator a ser considerado é a facilidade do aluno de lidar com essa tecnologia. Geralmente, toda classe contém um aluno que se expressa melhor através do desenho. Esse estudante tem potencial para ser um ilustrador, ou seja, um chargista. O diagramador tem a função de organizar o texto e as imagens na página do jornal. Geralmente, essa atividade é feita em programas de computador. Então, essa é uma possibilidade de incluir alunos que têm facilidade com tecnologias da informação. Este profissional vai ser o responsável por fazer um levantamento preliminar das informações e consequente escolha de pautas. Portanto, por ser uma atividade de muita responsabilidade, deve ser compartilhada entre um professor e alguns alunos. As funções do revisor e editor também são de muita responsabilidade, pois elas vão dar a cara final do jornal. Portanto, também deve ser compartilhada entre professores e alunos. Agora que as funções já estão definidas, é preciso conhecer a estrutura de um jornal. Cabeçalho. Contém informações como título, local da publicação, ano, data, número, endereço, preço e slogan. Chamadas. Síntese das matérias com indicação de caderno e página onde o assunto será desenvolvido. Manchete. Título de maior destaque, em letras e mensagens chamativas e fotografias destacadas. Charges. Expressa uma crítica ou reflexão. Pode ser humorística ou não, mas sempre de cunho político, referindo-se a um fato atual e marcante, poderá ou não ter balões com falas dos personagens. Anúncios publicitários são textos com finalidade de chamar a atenção do leitor para determinado serviço ou produto. Aparecem intercalados em diversas páginas do jornal. Anúncios classificados. Aparecem em uma seção própria, dentro de determinada organização classificatória. Esses anúncios variam de tamanhos e tipos gráficos. Índice informa os cadernos que a edição traz e o número de páginas de cada um. Títulos. Os títulos dão início à cadeia textual jornalística canônica e constituem um elemento desencadeador do processo de compreensão das notícias, funcionando como um ativador de expectativas por parte do leitor sobre o que está sendo relatado. Ilustrações. Desenho ou composição gráfica feita à mão ou no computador para ilustrar determinadas notícias, crônicas ou artigos. Colunas assinadas. Textos publicados no jornal, diariamente ou aleatoriamente, escritos por especialistas de determinada área. São informações, comentários ou críticas sobre um assunto, fato ou pessoa em destaque. Expressam a opinião do autor, responsável pelas ideias emitidas. Depois de definirmos o público-alvo, a equipe de trabalho e a estrutura do jornal, é hora de pensarmos na reunião de pauta. Agora que nós já sabemos como se faz um jornal, vamos falar um pouco sobre o jornal moral. O processo de produção é o mesmo. Também é preciso definir público-alvo, equipe de trabalho, fazer as reuniões de pauta. Essas são as semelhanças. Mas vamos saber as diferenças? O jornal é um meio de comunicação que se lê individualmente. Já o jornal moral é um jornal afixado numa parede que as pessoas leem de passagem.
Um jornal mural deve ter textos curtos com tamanho de fonte grande, no máximo 4 metros de comprimento, diagramação leve, ser bem colorido e trazer um tema central, com mais 3 ou 4 seções divididas por assuntos. Agora a gente cola, tesoura, hidrocor, papel, jornais antigos, toda a sua criatividade e mãos à obra.